Fernanda Manhota, vem para cá, porque nessa declaração de Trump, ele pareceu até um pacifista, não é mesmo? O que significa isso tudo? Análoga a essa, disse que se deixassem com ele, ele resolveria o problema do Estado Islâmico e dos democratas, republicanos, mais intervencionistas, mais isolacionistas, e que ninguém deu conta, mas ele disse que ele ia resolver. Tanto que esteve com o Kim Jong-un e nem por isso o problema foi resolvido. Então, a gente já conhece essa retórica do Trump, faz parte da maneira pela angustiados com o mundo cada vez mais efervescente e que esperam um grande salvador que seja o responsável por solucionar os problemas, por chamar para si a responsabilidade. Então, basicamente, ele seguiu o script de falar o que as pessoas querem ouvir no passado e nem agora. É evidente que uma pessoa sozinha vai conseguir se mobilizar para resolver um problema como esse, nem Ucrânia, nem Gaza, como também não foi o caso de Estado Islâmico e nem foi o caso de Coreias, né? O presidente Trump, ele é conhecido em primeiro mandato dele, que é a política da retirada. Ele é, ao contrário de outros, há um certo afastamento em política externa. Eu não diria isolacionismo, porque talvez aí já fosse pesar demais no argumento, mas ele é propenso à ideia de que os Estados Unidos têm que olhar mais para dentro, têm que se centrar nos próprios problemas e têm que se manter afastados dos problemas do mundo. Até por isso é que ele sempre teve um discurso de fazer aquela análise sobre o investimento americano, né? Ele tem esse perfil. Então ele olha para a OTAN, por exemplo, e ele não vê a OTAN como uma aliança que serve para isolar a Rússia. Ele olha para a OTAN e vê que a OTAN é um investimento alto do ponto de vista financeiro dos Estados Unidos, né, que arca com a defesa europeia e que, portanto, os americanos estão colocando dinheiro lá, mas não necessariamente estão ganhando algo em troca com isso. E aí ele vai pressionar os europeus, que os europeus têm que arcar com seus próprios custos, assumir as suas responsabilidades. Olha para a ONU, para o dinheiro que os Estados Unidos colocam na ONU e acham que aquilo é uma perda de tempo, assim como vários outros arranjos, né, multilaterais que ele sempre encarou. O presidencial, ele sempre foi muito reticente a entrar em guerra, a mandar soldados para conflito. Ele, de fato, não fez isso durante seu governo. Ele fez, ao contrário, muitas medidas protecionistas, renegociação de acordos comerciais. Agora, um fator que a gente não pode ignorar é que o mundo de alguns anos atrás, quando ele foi presidente, não é o mundo de hoje. É um pouco aquilo que a gente fala no caso aqui do Brasil, em que ele relembra um pedaço de uma obra do Monteiro Lobato, dizendo: teria mudado o Natal ou mudei eu, né? Quer dizer, o mundo que o Trump vai encontrar pela frente, dos saírem da OTAN, não é o mesmo que ele encontrou quando ele estava no poder e não tinha guerra da Ucrânia. Ele jogou para a plateia, repetiu lugares comuns, que é o que todo mundo queria ouvir, se sente confortável nesse lugar, mas de fato está longe de ser algo crível ou, enfim, um plano efetivamente que possa ser levado a sério, Yuri e Débora. Pois é, Fernanda, a verdade é que Donald Trump, de poder falar ali livremente, sem ser rebatido, contestado pelos debatedores, isso fez parte das regras do debate. Pode-se discutir se isso era pertinente ou não, adequado ou não, mas provavelmente sem essas regras, os respectivos as respectivas equipes dos candidatos nem sequer aceitariam fazer esse debate, que é o primeiro da história das eleições americanas realizado num primeiro semestre. Geralmente esses debates são mais a 2 meses das eleições de novembro.